Olá, amigos do nosso canal. Nós voltamos aqui com mais um vídeo e o assunto desta vez será a psicanálise e a terapia familiar, porque são esses assuntos que nós cuidamos. E queremos então iniciar dizendo que não é possível fazer algo muito profundo em poucos minutos. Isso aqui é apenas uma introdução, um resumo do que seja esses assuntos que nós trazemos para considerar aqui. Para não ficar um vídeo muito extenso, o que nós vamos fazer? Vamos dividir em dois. Vamos dividir aqui a psicanálise em primeiro e depois vamos falar sobre a terapia familiar. Sobre psicanálise, muita gente já sabe o que é, mas muita gente não sabe também o que é. Tem se falado, tem muitos vídeos no YouTube falando sobre a psicanálise e aí explicando até o que é, mas não faz mal ter mais um aqui, né? Dizer que a psicanálise é diferente da medicina convencional comum. Por quê? Porque na medicina o médico já sabe de que vai tratar o paciente que chega no seu consultório para se tratar de alguma coisa, de alguma queixa, de alguma demanda. Mas na psicanálise, quando o paciente ou o cliente vem ao consultório analítico, ele não sabe o que tem e também o psicanalista não sabe o que ele tem. É dali para frente que as coisas vão surgir. E também costuma-se dizer, isso vem de Lacan, né, que o psicanalista é um sujeito suposto saber. Ou seja, quando o paciente vem ao consultório psicanalítico, ele acha que vai chegar ali e que ele falando algumas coisas, o doutor, o psicanalista, já vai saber tudo. Não é assim. Ele não sabe nada. E nem o paciente sabe. São dois que não sabem nada. Mas a partir da instalação da análise é que vai sair um caminho para se seguir. Mas vamos falar então primeiro sobre como surgiu essa questão de psicanálise. Foi no fim do século XIX, com um médico austríaco chamado Sigmund Freud. O Freud fez na França um estágio com um cientista famoso, médico famoso chamado Charcot. E lá na França, o método que Charcot estava usando para tratar as histerias, os traumas, era a hipnose. E isso impressionou Freud, de ver como que as questões mentais poderiam atingir o corpo da pessoa. E Freud se entusiasmou com aquilo e passou a investigar e trabalhar nessa área. Voltando para Viena, ele foi trabalhar com o médico Joseph Breuer. E trabalhando com Breuer, o Breuer estava tratando de uma histérica, uma paciente histérica, que o nome verdadeiro dela era Berta Pappenheim. Mas Freud escondeu a identidade verdadeira, por questão de ética, e ficou conhecido como Anna Orr. É o caso que é conhecido na literatura freudiana. E nesse tratamento de Anna Orr, em determinado momento, Freud já estava usando até outros métodos. Ele já tinha até abandonado a hipnose, porque ele era péssimo e hipnotizador, e ele estava até usando já outros métodos. E nesta hora em que ele está tratando a Anna Orr, ela fala para ele: doutor,
deixa eu falar, eu quero limpar minha chaminé. E Freud humildemente deixou que ela falasse. E aí surgiu a psicanálise. Tanto é que Freud sistematizou a psicanálise. Mas ele acreditava e considerava que a fundadora realmente da psicanálise era uma paciente chamada Berta Pappenheim. Então, até interessante que George Forbes, famoso psiquiatra e psicanalista de São Paulo, da USP, nos seus livros, ele comenta isso, dizendo que Freud foi muito humilde, diz ele. Ora, se um paciente vai chegar para o seu médico hoje e dizer assim, cala a boca, doutor, agora é eu que vou falar. Então diz George Forbes, nesta hora o médico vai cessar de atender aquele paciente e até pedir que ele saia do consultório. Mas Freud não. Freud foi humilde e escutou a Ana O. Quando ele escutou a Ana O, ele falou, era disso que eu precisava. Tem sentido o que ela fala. Então ali surgiu a psicanálise com um método que é seguido até hoje, que se chama associação livre. O que é? É o paciente, o cliente, falar e através desse falar ele vai pôr para fora o que está recalcado e reprimido no seu inconsciente. E daí se pode trabalhar. Mas é claro que todo saber humano tem diversas correntes. E isso surgiu também na psicanálise. No início era Freud com seus seguidores ali, Adler e outros mais, inclusive Carl Jung, que era um neurologista, psiquiatra suíço. E Freud depositava muita confiança em Jung e queria como o seu sucessor. Achava, ele era bem mais novo que Freud, e ele achava que Jung tinha tudo para ser o seu sucessor. Mas com o passar do tempo, Jung era muito inteligente e também muito capaz para pesquisa e muito culto. E Jung passou a ter as suas próprias ideias, inclusive divergindo de Freud com respeito à origem na sexualidade infantil para os traumas dos adultos. Jung divergiu disso, mas não foi só isso. Jung introduziu conceitos como os arquétipos coletivos, o inconsciente coletivo, os arquétipos, né? Então, isso tudo Freud não concordou. E então houve ali a cisão. Não puderam mais estar juntos. E seguiu-se a linha, Jung seguiu o seu caminho. Pois bem, mais tarde os pós-freudianos, vamos encontrar inclusive Lacan, que é um dos mais famosos, né, pós-freudianos, que veio também estabelecer suas ideias, criando novas teorias, teorizando na psicanálise. E Lacan criou, dentre tantas coisas que ele introduziu nas teorias psicanalíticas, foi a teoria do outro. Isso em francês é autre, que é com A. E ele então chamou isso de pequeno A. É aquilo que a pessoa está sempre procurando e não acha. É o outro, né? Ele está atrás de um outro e ele está sempre procurando. Pois bem, quando a pessoa vem se tratar, o psicanalista segue, alguns seguem a linha lacaniana, outros seguem a linha junguiana, outros seguem a linha freudiana. Então, dentro destas linhas, pode divergir algumas coisas, mas no fim chega todos num ponto, que é o inconsciente da pessoa, que precisa ser tratado. Ali está localizado
e precisa os traumas, né? As perturbações mentais, e é ali que precisa chegar. E o nosso objetivo na psicanálise é chegar nisso aí e tirar de lá aquilo que está causando traumas e perturbações mentais para a pessoa. Melanie Klein faz um resumo que eu gosto muito sobre a análise. Ela diz o seguinte, que quando a pessoa está em condições de amar, trabalhar e cuidar de si mesma, a análise atendeu o seu objetivo. Então fica aqui essa palavra, tem muita coisa a mais, mas o tempo seria muito extenso para a gente continuar falando sobre psicanálise. Na próxima vez eu vou falar sobre terapia familiar. Muito obrigado a todos.